Gente querida, eu espero que tudo esteja bem com vocês. Está começando agora um novo quadro, uma nova série de vídeos aqui do canal, O que Pensam sobre Shazam. E a proposta dessa série de vídeos é conversar com quadrinistas, roteiristas, desenhistas, ilustradores e ilustradoras, estudantes de quadrinhos, cultura pop, pesquisadores e pesquisadoras, enfim, uma galera aí que tem propriedade para falar sobre quadrinhos, cultura pop e universo de super-heróis. E claro, a conversa aqui é sobre o Capitão Marvel, a família Marvel, aspectos do universo ficcional de Shazam como um todo, e por meio dele estimular a memória afetiva, as nossas lembranças, fortalecer nossa comunidade de fãs, porque, tipo assim, as pessoas que acompanham o canal são pessoas ávidas, entusiasmadas, engajadas, e a gente vê isso pelos links, pelos likes, pelos comentários, pelos compartilhamentos. Então, assim, essa série de vídeos é uma série para você, para todos e todas nós. Ok! E claro, se você está caindo de paraquedas aqui, saiba que sim, esse é um canal dedicado à família Marvel da Fawcett, da DC, ao universo ficcional de Shazam. E se você curte essa mitologia, esse universo ficcional, essas histórias, ganhe tempo e inscreva-se no canal, maratone os vídeos, deixe likes, comentários e vamos fazer essa comunidade crescer cada vez mais, tá certo? E se você é um fã roxo, uma fã roxa, aquela pessoa que quer apostar no canal, torne-se membro. Só R$ 14,99 ao mês, mais barato que qualquer streaming, gibi ou mesmo um mocatino na padaria. Mas é claro! E para esse vídeo de estreia nós teremos uma participação muito especial. Ele é designer gráfico, redator e roteirista, tem doutorado em Ciências da Comunicação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, é mestre em Memória Social e Bens Culturais na Universidade La Salle, é especialista em Histórias em Quadrinhos pela Faculdade Zeste, é especialista em imagem publicitária pela PUC do Rio Grande do Sul, é membro da Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial, membro fundador da International Society for Superheroes Studies e atualmente faz estágio pós-doutoral no programa de pós-graduação em Ciências Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina. É alguém que curte quadrinhos, produz quadrinhos, faz crítica de quadrinhos e é uma conversa que você só tem a oportunidade de encontrar aqui, porque, caso você não saiba, sim. Oi pessoal, aqui é o Guilherme Smi e você está na Pedra da Eternidade. Gui, primeiro lugar eu quero agradecer imensamente por você ter aceitado esse convite, viu, para a gente fazer esse bate-papo sobre o universo ficcional de Shazam, né, sobre toda a mitologia do universo ficcional de Shazam. E, como eu disse na introdução, né, mas talvez só para reforçar aqui, a ideia desse quadro é justamente, né, o nome desse quadro é O que Pensam sobre Shazam, né? O que pensam sobre Shazam? Então, o que artistas, pessoas pesquisadoras, estudiosas, quadrinistas pensam sobre esse universo fantástico? E não sei se eu te falei, Gui, mas você está no vídeo de estreia. Então, aqui nós vamos fazer a experiência piloto direto contigo, né? Eu já apresentei você antes da vinheta, né? Então, o Gui, só para reforçar aqui, é um amigão aqui de longa trajetória, mais de uma década. A gente já fez vários projetos juntos, participou de grupos de pesquisa juntos, organizou eventos. Então, é uma alegria muito grande ter você aqui na Pedra da Eternidade e ter você no vídeo de estreia aqui do canal desse quadro. E aí, Gui, eu queria, assim, de início já, assim, para a gente começar a puxar a nossa conversa, perguntar para ti qual foi o primeiro contato que você teve com o universo ficcional de Shazam, assim? Bom, Yuri, obrigado pelo convite. Também é uma alegria estar aqui junto contigo de novo, né? Participando aqui, sabe que sempre pode contar comigo, né?
que tu que inventar, eu tô participando junto. E gosto muito de Shazam também, então acho que é uma oportunidade também de a gente trocar ideias sobre um gosto em comum, né? E assim, acho que o primeiro contato que eu tive com o Shazam deve ter sido em algum anúncio de quadrinho da Globo, dos anos 90, aqueles gibi, né, que tinha algumas coisas que eles não publicavam, alguma coisa muito esparsa, assim, em gibis antigos, da RGE, né, no caso, né, que depois virou Globo, nos anos 80. Aham. E, mas eu fui realmente conhecer, assim, claro, coisas que meu tio falava sobre Shazam, Capitão Marvel e tal, né, Teu essas tio coisas assim. falava? Meu tio falava sobre isso porque na época dele eles trocavam gibis no cinema, né? Cinema e gibi era a grande sensação da garotada, né? Então eles Aham. trocavam gibi na fila do cinema. E aí tem várias pessoas dessa geração também, né? Que contam essas histórias que eles iam nas matinês e assistiam um filme de Bang Bang, essas coisas assim, e trocavam gibis, Tarzan, coisa do Príncipe Valente, esses proto-heróis, né? E alguns heróis mais antigos que o Shazam, né? O Capitão Marvel, faz parte. Então ele meio que. E algumas coisas que também se lia na Turma da Mônica, fazendo umas paródias com o personagem, então não era tão desconhecido assim, né? Principalmente do grito, né? De transformação. Mas eu fui mesmo conhecer o personagem com a publicação da Abril, né, da revista Shazam, que aí sim eu fui entender qual era a metodologia por trás, qual era a história. E é engraçado que a Abril lançou primeiro a origem do Shazam, né, que foi um graphic novel, né? Eu não me lembro mais se você lembra o nome certinho da. Acho que é a origem do Capitão Ah, Marvel, né? Shazam, a origem do Capitão Marvel. exatamente. Shazam, a Uhum. origem do Capitão Marvel, que é a Isso, graphic novel do Jerry Ordway, né? isso. E aí foi ali, né, que eu comecei a ter mais contato com o Shazam, eu e meu irmão, porque meu irmão também era bastante fã de quadrinhos naquela época, a gente comprava quase tudo que saía de formatinho, ou a gente tinha assinatura, ou a gente pegava uns troquinhos e comprava na banca, né, na época que dava para comprar gibi com troquinho. E, e aí primeiro a gente comprou a revista, né, eu nem sabia que existia a graphic novel, que depois a gente foi atrás dessa graphic novel. Então a gente não sabia exatamente a origem, né, do personagem. Sabia o que contava ali nas primeiras No primeiro edições ali quadrinho. da Shazam Zero, né, que era, né, que naquela época eles relançaram tudo do zero, né? Só que no Brasil que fizeram isso. Tá, mas o que fez você Mas, tipo, assim, comprar aquele quadrinho, né? Porque tu olhou na banca ali, Shazam, o número zero, né? aham, Porque tudo era número zero naquela é, época ali. aham. Foi uma oportunidade de conhecer um herói da DC que não era bem da DC, que era a Marvel, né? Eu comecei a ler quadrinhos com a Marvel, com os X-Men. Então, a gente assinava a Marvel, né? Então vinha pacote ali da assinatura da Marvel e a gente ia ler mais coisas, conhecer mais o Ah, universo e tal. E aí o que nos levou a conhecer primeiro, foi primeiro porque estavam relançando as histórias, e se não me engano, na Wizard falava, no Wizard Brasil, falava que ia ser relançadas as histórias, e que estavam recontando a origem do Capitão Marvel. Então, seria um bom momento para poder começar a entender a história desse personagem e tal. E aí, né, como tinha também a Mulher Maravilha, que a gente gostava também no mix, né? a Tinha a Mulher verdade Maravilha e tinha a O Mulher Arqueiro Verde a Maravilha. gente não desconhecia completamente, assim, não sabia Aham. nada sobre ele. E a Mulher Maravilha, a gente tinha, por acaso, desenterrado um gibi antigo da Ebal, da minha tia, que estava na nossa avó, e a gente tinha gostado bastante da história, que era era um torneio que as Amazonas faziam para substituir a Mulher Maravilha, para ver quem que ia ser a Mulher Maravilha no lugar da Diana. Né? E aí, depois essa história foi recontada de forma um pouco diferente, até dentro da revista do Shazam, né? Que era o Uhum. torneio que colocava a Artemis como Nova Mulher Maravilha. No caso daquela história dos anos 70, lá, que foi publicada nos anos 70,
que eu acho que era dos anos 60, na verdade, originalmente nos Estados Unidos, era uma personagem chamada Ohana, que virava a Mulher Maravilha. Então, foi meio uma coincidência, assim, né? Que a gente acabou. E daí gostamos do personagem, achamos interessante esse negócio de ser uma criança, um pré-adolescente, como a gente também era naquela época, né? Então se Uhum. identificava bastante fácil, era um radialista, então tinha esse negócio da comunicação também, que por acaso Verdade. eu acabei enveredando, né, também para esse lado. Então tinha várias coisas que me cativaram, assim, dentro dessa narrativa, dessa mitologia, assim, já ampliando um pouco mais a história. Então, tu deve ter ficado bem chateado, porque terminou no número 13, né? Aquela Sim. série ali. Uhum. Ou Inclusive 14, a acho, não sei, edição, acho que 14, né? na verdade, da edição original, se não me engano, foi até o 12, porque a 13 era uma história do Flash. Ah, sim, sim, exato, Não era a história exato, do exato, Shazam, era exato, exato. um encontro dos dois, mas não É, era da série do poder, The Power of Shazam. que eu achei E bem até legal hoje a nunca primeira continuou, né? cena. Hã? E até hoje nunca continuou. Nunca continuou até hoje. Eu sei que nos Estados Unidos eles chegaram a lançar, né? Não chegaram a lançar os 3 volumes, mas começaram o primeiro volume, que eu até tenho aqui, Uhum, o segundo volume, e acho que iam fechar em 3 volumes, assim, toda a fase do Jerry uhum, Ordway. uhum. Mas também, né? Tá naquele processo, né? É que aí tem a ver Sim. com dinheiro, né? Uhum. E talvez Mas até com direitos autorais, né? Ele colocar o nome Capitão Marvel deve ser complicado também para eles não saberem lidar ainda muito bem com isso, né? tem isso também, né? Porque uma coisa que eu fico pensando, né? Às vezes o pessoal diz assim: ah, mas é chato porque você não pode colocar o nome do personagem na revista, né? Mas Sim. se a gente for pensar, tipo assim, o Superman, quando surgiu, era na Action Comics. Uhum, E continuou, embora depois uhum. tenha tido a própria Sim. revista do Superman e outras Uhum, coisas, mas continuou sempre na Action Comics, uhum, né? O Batman na Detective Comics, a uhum. Mulher Maravilha acho que na Sensation Sensation. Comics. Isso. Então, tipo assim, é um argumento, mas não sei até que ponto, assim, do pessoal da Sim. indústria, né? Eu fico pensando assim, na verdade, dentro da história, quando eles falam, é o Capitão Marvel que está chegando, sei lá, daí eles vão dizer que é o Capitão, né? Que é como eles estão usando agora nessa nova versão aqui, que é do Mark Waid, inclusive. Essa nova Ah, versão, não sim, sei se sim, tu está acompanhando, né? Também com a Adão Negra, que é. Mas eu estou Sim, gostando pois dessa fase nova, ali só tá que ela com o acabou Capitão. sendo cancelada também, né? Agora, acho que chegou no número 21 e aí eles encerraram também essa edição. Isso também é uma pena, né? Mas não vamos ficar falando de tristeza nesse primeiro vídeo, porque eu sei que muitos fãs do universo ficcional de Shazam têm meio assim, tipo assim, uma dor de cotovelo latente. Eu sei por causa dos comentários que eu recebo nos vídeos do canal, assim, tipo, por que não publicam? É um personagem tão legal. E aqui no Brasil, por exemplo, fez muito mais sucesso que lá nos Sim. Estados Unidos, Uhum. né? Então, assim, eu sei que tem sempre uma dorzinha de cotovelo implícita, mas, Sim. assim, se a gente for olhar agora, né, para esse universo de histórias que foi constituído, quais são, assim, na tua avaliação, as histórias que mais te marcaram, assim? Quais são as histórias mais marcantes? Pergunta. Eu acho que essas primeiras aí da revista Shazam, a origem ali que o Jerry Ordway recriou, e aí daí ele vem sofrendo, assim, depois do Jerry Ordway, ele vem sofrendo mesmo com as publicações que ele teve, coitado. E aí o Billy foi envelhecido, aí trouxeram o Fred no lugar, Ah, sim. né? E aí ficou uma bagunça, teve aqueles desafios em Shazam que eu achei muito sofrível, assim. E agora essa fase aqui do Mark Waid tá interessante, assim, sabe? Só que nesse tempo, enquanto o Shazam ficou um pouco eclipsado, o Capitão Marvel, no caso,
Aí o Adão Negro meio que surgiu como uma outra força, né? E que por É, acaso ele vingou no universo DC, né? Então tem histórias legais do Adão Negro também, né? Por exemplo, o Reinado Sombrio, que acho que foi republicado uhum. faz pouco tempo pela Panini dentro da coleção do Gavião Negro. E tem uma minissérie do Adão Negro também que saiu faz pouco na época do filme, também foi relançada, que eu acho legal, que é desenhada pelo Doug Monk, e eu acho que é escrita pelo Joe Kelly, talvez, não tenho certeza. Mas eu acho bem legal também. E, e é um personagem que acabou caindo nas graças, né, das pessoas. 52 também é uma história muito Ah, boa, que envolve o Adão Negro e vários personagens mais segundo escalão da DC, que eu acho muito interessante, tipo, quase uma saga policialesca, assim, né, querendo saber o que aconteceu com a Trindade e tal. Enquanto isso, os outros heróis vão assumindo alguns papéis, né, no lugar deles. Então, né, e agora ele ganhou o filme, né, então mostra uhum. que ele é tão popular, ou às vezes até mais popular do que o Shazam, porque É. talvez o filme dele tenha saído melhor do que, assim, eu acho, né. Não que eu tenha assistido, porque eu só assisti o primeiro do Shazam dos filmes, eu não fui atrás dos outros filmes, nem do Shazam 2 nem do Não Negro. Inclusive, é uma falha no caráter que eu tenho que corrigir. Mas eu acho que ele acabou ficando mais popular por ser o The Rock também, que faz o Uhum. papel principal, né? Então, acho que ele acabou meio que substituindo o Capitão Marvel, o Shazam, em alguns aspectos, em outros É. não. Mas eu acho bem interessante também essas histórias do Adão Negro, que ele fica meio nesse papel assim de anti-herói, de governante, e governante nem sempre é um herói, mas às vezes é, e às vezes é um vilão. Então é bem interessante esse papel que ele assume dentro do universo DC, que acho que caiu bem, que ele virou um dos grandes vilões do universo DC e também, ao mesmo tempo, ele não é. Né? Às vezes Uhum. ele assume papéis heróicos e ele acaba eclipsando um pouco o Shazam, né? Nesse sentido, pensando dentro do universo das histórias da DC, talvez ele participe mais das sagas, das coisas, ele está mais intrincado dentro desse universo, conseguiram mesclar ele de uma forma melhor do que o próprio Capitão, né? Às vezes parece que o Capitão ele está meio boiando assim ao redor dos outros personagens, sabe? Uhum. É, e nesse sentido é realmente interessante, né? Porque se a gente vai olhar do tempo da Fawcett, o Adão Negro surgiu com uma história muito Uhum, pontual, sim. né? Que depois foi retomada pela DC e de Uhum, fato ele ganhou muito mais complexidade em termos de uhum, construção de personagem, né? uhum. E de Era fato teve histórias muito boas, né? Ali eu acho que a né? maxissérie a 52 tem todo um arco bem grande dele ali Uhum, sim, atravessando, muito né? bom. Porque aí tem a Uhum. Black Osíris, Mary, a né? Isis, É, e aí é o Adão ele serve meio como um duplo, né, do Capitão Marvel, né, tipo o lado B dele, assim, né, o que aconteceria uhum. se o Billy ou enfim o Capitão Marvel fosse corrompido por alguma coisa ou ele tivesse outras motivações, né? Então tu tá mais fã do Adão Negro que do Capitão Marvel no Não, pior momento? que não consigo ser tão Não? fã eu, em Porto Alegre, aqui em Florianópolis, eu tenho o Adão Negro, mas em Porto Alegre eu tenho o Shazam e foi carinho, o Adão Negro foi de promoção. Tá certo, tá Se eu certo. pudesse, eu teria também a Mary e o Fred, né? Mas eu nem sei se tem, se Aham. existe o Funko deles, que não é do filme, né? Que é só dos Guilherme, quadrinhos. tu prefere a Trindade clássica quando a gente fala da família Marvel ou essa nova Shazamily? Hum. Olha, falando nisso, me lembrou uma outra coisa interessante que eu achei do Shazam, que é o Capitão Trovão. Não sei se você lembra do Ah, Capitão Trovão do.
Flashpoint, ponto de Sim. ignição. Que eu achei que ali foi mais bem resolvido, esse negócio da família Shazam, que eles meio que um Capitão Planeta, assim, que cada um da família se une, dá um poder ali e forma o personagem, do que como foi resolvido pelo Geoff Johns e também, né, nos filmes ali. Que daí cada um vira um Shazam colorido, uma coisa meio parecida com Lanterna Verde, daí não parece tão original assim, sabe? É verdade, né? É, É a o mesma aspecto das lógica do cores, Lanterna assim, Verde, é. E aí me pareceu que o Capitão Trovão bebeu lá do Capitão Planeta e deu certo. Colocou as Uhum. personalidades ali de cada personagem. Se eu fosse um escritor, eu iria pelo caminho do Capitão Trovão. E aí eu ia trabalhar toda essa dinâmica da família, esses conflitos, enfim, né, que cada um tem sua personalidade e tudo mais, e como que eles fazem para se unir numa coisa só. Uhum. Aí eles separados, parece que não acabou não funcionando, tanto que a própria DC voltou atrás nisso, né? Agora só Uhum. tem a Mary Marvel e o Capitão, né? É. E, Então, e o Fred? o Fred não cheguei ainda nessa parte. Acho que talvez eu tenha te dado um spoilerzinho. Aham, Mas, mas em todo caso, a aham, ideia é a trindade clássica, né? aham. Então, assim, aproveitando, né? Aproveitando tua vibe como Mas mesmo assim, roteirista. na Trindade clássica, né? Ali também tinha aqueles que eram mais satélites, assim, né? Os Tenentes Marvel, o Tio Ah, sim, Marvel, sim. né? Então, também acabava tendo um pouco de dissociação, digamos assim, né? Uhum, Então, não sei. Também não li muito das histórias clássicas, né? Então, eu não posso dizer se eu gosto muito dessas histórias clássicas da era de ouro, da era de prata, assim, né? Porque não uhum, tive muito contato com elas. Com algumas histórias, assim, sabe? Mas não muito. Eu não posso dizer muito sobre essa fase, né? uhum. Então eu vou aproveitar o teu gancho e vou fazer aqui uma propaganda que é a seguinte, né? Aqui no canal nós estamos começando com a Wiz Comics, nós vamos contar todas as histórias das 155 edições oficiais, né? Porque ainda teve aquelas de brinde, acho que saíram 2, 3 de brinde da Wiz Comics que foram distribuídas, mas nós vamos contar história por história do Capitão Marvel, depois da Mary Marvel na Wall Comics, a Uhum, do Júnior na Master uhum, Comics, né? uhum. Então vai ter aqui no canal história por história, naquele bom e velho scan de quadrinho velho Legal, com página legal. amarelada, né? Porque é difícil, essas histórias, muitas delas nunca Sim. foram republicadas, né? Uhum, Grande parte está em domínio público, sim. inclusive. Então, é a chance assim de ter aqui na Pedra da Eternidade o acervo completo de todas as histórias, principalmente da Era de Ouro, que foram publicadas, né? As da DC em diante é mais assim um review que a gente faz, alguma coisa assim, não naquela coisa de história por história, quadro por quadro, realmente uma contação, né? Uhum. Se elas Então estão em fica aí a domínio dica. público, existe Tá? uma outra chance também. Não sei se tu viu que agora muitas pessoas estão fazendo fanzines publicando histórias da Era de Ouro, né? Então, poderia também ter uma iniciativa das pessoas que fazem fanzines, ou sei lá de quem, que republicassem essas histórias do Shazam, né, para as novas gerações, digamos assim, ou para as velhas gerações também. Né? Seria uma coisa bem interessante. É verdade, é verdade. Mas viu, aproveitando, Gui, o teu braço criativo enquanto roteirista, quais os elementos do universo de Shazam que tu destacaria assim? Quais são os diferenciais desse universo em relação a todos os outros super-heróis, né? Então, o que desse universo você destacaria como um diferencial e Uhum, quais elementos você consideraria cruciais assim para compor uma história? O que para ti precisa ter numa história do universo ficcional de Shazam? uhum. Eu acho que dá para responder as duas perguntas numa resposta só.
Eu acho que talvez esses elementos cruciais sejam as coisas que funcionem para mim nas histórias do Shazam e que me atraiam também dentro desse universo, que é, por exemplo, o uso da mitologia. A mitologia sempre foi uma coisa que antes de eu gostar de super-heróis, antes de eu até sequer pensar nesse tipo de narrativa, eu já gostava dos deuses gregos, dos deuses romanos, dos deuses egípcios, enfim, em toda esse panteão de seres divinos que cada um eram politeístas, enfim, né, e cada um regia determinado aspecto da vida, determinado aspecto da existência. E até quando eu comecei a gostar de X-Men, falei pro meu irmão, olha, isso aqui acho que tu vai gostar, porque é uma mistura de mitologia com comandos em ação. Então, é mais ou menos o que os super-heróis são, né? Eles são umas equipes, uma junção meio militaresca, assim, com poderes sobre-humanos que tem um pouco a ver com mitologia, né? E tem essas falhas também, né? Que os deuses greco-romanos, até egípcios, alguns têm também, né? Que fazem eles mais humanos, apesar de eles serem poderosos, né? E os próprios personagens do Shazam têm essas falhas, né? Pelo fato de serem crianças e não poderem ter acesso a determinadas coisas, e quando eles se transformam, daí também eles não têm a, digamos, entre aspas, a sabedoria para lidar com determinadas coisas. O Fred, no caso, ele até antecipa um pouco dos heróis Marvel, porque ele tem essa fragilidade também, né? De ter dificuldades de acesso, porque ele usa muletas e tudo mais, né? Então, ele meio que antecipa esse negócio dos super-heróis da Marvel, com o Homem de Ferro, que tem problema do coração, né? O Thor, que tinha problema de locomoção também, usava bengala e tal, né? Então, eu acho que essa vulnerabilidade também, eu acho que é um elemento importante, né? De ter nas histórias, e que faz também as pessoas se identificarem, né? Porque, apesar de todo mundo aspirar a querer ter grandes poderes, nem todo mundo sabe lidar com esses poderes, essas responsabilidades que esses poderes geram, e, e todo mundo é vulnerável em algum aspecto, né? Então, também essas histórias acabam ensinando a lidar com essas fraquezas, né, que a gente tem, e a se apoiar nesses poderes que a gente tem também, e como que eles podem nos ajudar a ser pessoas melhores, assim, né? Lidar com a sociedade, lidar com as dificuldades, né? Então, eu acho que o grande mote, e por isso que talvez eu goste mais do, do Capitão Marvel do que do Adão Negro, porque existe essa moralidade, né? Essa coisa de que vai ensinar as pessoas a serem melhores e não vai se fiar só nos defeitos delas, e que esses defeitos acabam prejudicando elas, enfim, né? Na sua construção enquanto ser humanos. Então, eu acho que esses aspectos da mitologia, essa vulnerabilidade, esse negócio de ter uma moral da história, né, também, porque ela funciona mais ou menos nesse sentido, né? Eu acho legal também alguns elementos mais infantis, assim, que tem nas histórias, tipo o Tio Marvel, assim, que é um alívio cômico, o Senhor Malhado, né, que também é uma coisa um pouco mais infantil, o Senhor Dinossauro, agora que voltou, né, então, para as histórias do Mark Waid ali, né, então, tem esse aspecto mais lúdico, digamos assim, né, que é uma coisa mais infantiloide, assim, mas que também é divertido, assim, também em certos Sim, aspectos, sim. porque as histórias, acho que as histórias da Era de Ouro do Shazam, elas eram um pouco mais infantis, assim, um pouco mais inocentes, né? E elas foram ficando um pouco mais pesadas, mas nem tanto ainda. Elas ainda guardam aquela inocência, aquela coisa mais leve, assim, das histórias, né? Mas que ao mesmo tempo as pessoas não levam a sério. Então, acho que esse é um problema também, de ter que buscar algum elemento que fizesse com que as pessoas levassem mais a sério o personagem, né? Principalmente esse personagem aí do cinema aí que é difícil levar a sério, com esse ator ruim e trampista. Mas enfim. Não, eu acho bem interessante isso que tu tá colocando assim, né?
primeiro essa questão de evidenciar a vulnerabilidade, o lance da mitologia, né, de explorar a mitologia, e eu acho engraçado, né, porque a gente não precisa necessariamente, assim, né, pensando ali no uso do Senhor Malhado ou de outros personagens assim, o fato de uma história ser lúdica não significa que ela é necessariamente menos profunda se você sabe Sim. escrever a história, né? Uhum. Eu acho que essa pode ter sido uma das dificuldades do pessoal, assim, de tentar fazer Uhum. essa transposição, É. né? Uhum. Porque na época da Era de Ouro, da Fawcett, é muito interessante porque a ideia do Billy Batson, que era para ser um menino de 12 anos de idade, era mais ou menos parecida com a ideia de um adulto em miniatura. Uhum. Então, tipo assim, ele era uma criança, mas ele não fazia bem coisas de criança, Uhum. Uhum. né? E aí hoje, quando a gente tem toda uma outra geração, um outro contexto, parece que lidar com isso se torna um desafio, né? Porque a gente Uhum. não sabe como lidar com a adolescência hoje, né? E como E às lidar vezes com isso algumas. em termos de construção de conflito, né? Uhum. E às vezes algumas pessoas adolescentes são mais maduras que muito adulto, né? Então tem esse lado também que as pessoas não sabem trabalhar. Virou esse Shazam, o filme virou uma espécie de quero ser grande, só que com superpoderes, né? Ah, Então sim. acho que se perdeu nesse sentido. Ou de repente Agora você 30, fala. sabe? Essas coisas assim, sabe? Uhum. Falando especificamente sobre o primeiro filme, de fato, a gente consegue ver uma assimetria muito grande entre a atuação do ator que faz o Billy Batson e a do Capitão Marvel, né, do Shazam em Uhum. si. Bastante. Porque o guri, o Asher Angel, ele tem muito mais dramaticidade, mais peso, né? Porque Uhum. ele está em busca da mãe, tem aquele negócio da Uhum. família, de ele ter fugido já de vários lares, Uhum. né? Ter toda uma ideia de culpa, porque ele achou que a Uhum. culpa é dele, que ele se perdeu da mãe, Uhum. né? Então tem uma carga emocional bem forte ali, que depois o outro vira um bobão, É. né? Então, acho que Parece que isso, foram e é duas pessoas engraçado que que isso não tem nos escreveram. quadrinhos. É, parece que uma pessoa escreveu o Billy e outra pessoa escreveu o Capitão, sabe? E não se conversaram no processo, sabe? Porque não Uhum. parece que é a mesma personalidade, não parece que é o mesmo personagem. Parece que, não sei, é outra. Teve uma É. dissociação ali. E aí, Tu chegou falando a assim assistir sobre. a série da década de 1970? Ah, eu acho que assisti alguma coisa, mas muito en passant, assim. E Ali não. o Capitão Marvel é mais sério, digamos assim, É, pelo menos. eu acho que teria que ser, né? Não, não que não pudesse ter alguns arroubos ali de infantilidade, mas não o tempo todo, né? Ficou aquela coisa que nem a mulher gato ficava imitando o gato toda hora, né? Pior. Tem cada Mas, coisa, né? sim, Fala. podiam ter diminuído um pouco, né, essa verve aí. Mas aí falando sobre pegar elementos lúdicos e mais infantis e trabalhar numa ideia um pouco mais adulta, tem uma série que faz muito bem isso, e eu acho que seria legal se esse escritor escrevesse Shazam um dia, que é o Inescrito. Não sei se você chegou a ler. Que é qual? O Inescrito. O Inescrito? Isso, The Unwritten, em inglês. Que é escrito pelo Mike Não. Carey e desenhado pelo Peter Gross. Aham. E ele pega assim uma história como se o Harry Potter existisse no mundo real, que é o Tommy Taylor, né? No quadrinho. E aí ele vai se envolvendo com vários outros livros e obras, enfim. E eu acho que se o Mike Carey escrevesse o Shazam algum dia, eu acho que daria um bom caldo, assim, sabe? Porque ele sabe Ah, misturar bem esse negócio de ficção e realidade, esse negócio do fantástico com o sombrio, assim, sabe? Então, eu uhum. acho que poderia ter uma Funcionar. boa medida aí, né? Se fosse trabalhado por ele. Quem sabe um dia, né?
Quem sabe? E assim, ó, para caminhar para o encerramento, Uhum. tu acha que o Shazam, ou o universo ficcional de Shazam, tem chance no universo cinematográfico encabeçado lá, capitaneado pelo James Gunn? Não sei se é o momento, né? Porque é muito recente os filmes dele, né? Uhum, Mas também temos que ver o que que vai ser esse universo, né? A gente não sabe. Se bem que, por um lado, tem a Liga Internacional e o Shazam já foi membro da Liga Internacional, né? Tem o Guy Gardner, tem a Moça Gavião e o Senhor Incrível. É possível que ele possa ser um coadjuvante, assim, alguma coisa assim, né? Um personagem que vai fazer uma pontinha e tal, e daí talvez, se as pessoas gostarem, né, desenvolver para uma coisa maior, né? Mas ainda é muito cedo para dizer, eu acho, que é esse universo cinematográfico do James Gunn, se vai vingar, né? A gente não sabe ainda. No Talvez sim, atual talvez momento a não, gente não sabe, né? né? A gente a gente teve muito pouco ainda do que vai ser isso. A princípio, me parece que vai ser mais fiel aos quadrinhos, mas também não sabemos porque os outros produtos que ele fez para DC também não foram exatamente fiéis aos quadrinhos, né? Eles beberam ali de algumas coisas. Uhum, E ele tem algumas coisas de humor, assim, que eu não gosto muito, assim, sabe? Uma coisa muito escrachada, assim, que às vezes eu não gosto muito desse tipo de humor. Então, uhum, não sei o que que vai dar isso aí, se vai... Guardiões da Galáxia deu boa, né? uhum. Pegou uma equipe relegada ali ao esquecimento ali e colocou ela num nível que até então ela não tinha, né? Mesmo com a reinvenção dos quadrinhos e tudo mais. Uhum. E foi muito bem feito. Mas daí, será que ele só se dá bem em filmes com esse teor de humor mais escrachado, mais... Será que ele Pois sabe é, fazer uma né? coisa dramática, de uma forma boa? Né? O Superman acho que vai ser a prova dos 9 aí para nos dizer se ele consegue dosar essas coisas ou se ele só consegue ir nesse caminho. A Uhum. princípio, pelo que a gente já viu, né, dos trailers, dos previews ali, parece ser uma coisa legal, mas não sabemos. Acho que ainda é muito cedo para dizer. Mas, se der certo, eu gostaria, com certeza, né? Que é um personagem que eu gosto bastante. E gostaria nem que fosse uma pontinha dele ali para fazer alguma coisa, né? Mas, vamos ver. Vamos ver. Tá, para encerrar, assim, ó, duas coisas. Primeiro, qual quadrinho você recomendaria? Não precisa ser do universo ficcional de Shazam direto, mas Uhum. relacionado a onde o personagem tem uma participação interessante ou que, tipo assim, a gente consegue se identificar com aquilo que o personagem representa, né? Ou os personagens, né? Pensando na Mary e no Júnior também. E que recado você deixa, pensando aqui na Pedra da Eternidade, para as pessoas que são fãs desse universo? Bom, eu acho que já falei um quadrinho que eu gosto bastante, que não necessariamente tenha todos os personagens, mas que eu acho que adiciona bastante a mitologia do Shazam, por mais que não tenha também o Shazam como personagem principal, que é o 52, que eu acho que para quem gosta de universo DC, mesmo que seja esse universo DC multifacetado, que foi adicionando vários outros universos ao longo do tempo, né, que tem questão ali também, que também é modificado, que é da Calton, né? Então, o Shazam é da Fawcett, então veio o Homem Borracha da Quality, enfim, Uhum, né? E todos eles estão ali reunidos, né, nessa nova tentativa de deixar o universo DC coeso, que não adiantou muito, porque depois lá eles vieram, fizeram o Novo 52 e, né, mexeram com tudo, mas estava indo num caminho legal. Eu acho que é um esforço de uma sala de redatores, né, uma sala de roteiristas muito bem azeitado, muito bem feito, de desenhistas também. Eu acho que vale dar uma conferida nesse quadrinho. Seria legal se a Panini lançasse um ônibus disso, ou alguns volumes disso também, porque é uma série que vale a pena ter um tratamento melhor, assim, do que foi apresentado aqui no Brasil.
E qual que era a última questão? Que recado você daria ou deixaria aqui para os acólitos e as acólitas de Shazam? Eu acho que, assim, eu me sinto um pouco Billy Batson, assim, porque eu sempre mantenho a minha inocência e a minha vulnerabilidade bem, bem aos olhos das pessoas, assim, sabe? Então, eu acho que é nisso que eu me identifico bastante com o Billy, né? Às vezes as pessoas acham, ah, você está sendo muito inocente, você está sendo muito, como é que é? Está sendo muito leviano, sei lá, assim, mas acho que é uma coisa que é meio intrínseca da minha personalidade e tem a ver um pouco com isso de eu gostar de super-heróis e tentar ver o lado bom das coisas e Uhum. das pessoas, né? Ao mesmo tempo que a gente sabe que é um mundo difícil, né? Mas eu acho que tentar manter esse olhar de criança também nas coisas de adultos, que às vezes a gente consegue levar de uma maneira mais leve e menos pesada, porque se a gente vai levar tudo a ponto de faca e levar tudo a sério demais, né? Às vezes é uma sobrecarga muito pesada para a gente poder aguentar, né? Então, às vezes é melhor a gente deixar o lado criança tomar conta, porque as coisas ficam mais tranquilas e menos difíceis. Muito bem. O Shazam é um herói a despeito da tragédia, né? Sim. Não, Eu acho muito, que muito. isso é o lado legal, né? Ele passou por muitas coisas, assim, mas ele consegue manter um certo otimismo, né? Um certo, uma certa vontade de mudar as coisas, mesmo que tudo diga que não dá para mudar. Uhum. Muito bem, Guilherme, Gui, Smi, Mr. Smi, gratidão aí por ter participado aí da estreia desse quadro. Fico muito feliz que você tenha aceitado, que você aceitou o convite e espero que a gente possa se encontrar por aí em outras ocasiões também para falar sobre os quadrinhos, falar sobre o universo ficcional de Shazam, né? E colocar assim o assunto também mais em dia. Mas gratidão aí por compartilhar a aspectos da sua experiência e da sua paixão por esse universo ficcional que faz essa comunidade aqui da Pedra da Eternidade crescer a cada dia, a cada dia. Obrigado, Yuri. Muita magia, então, né, para essa pedra da eternidade crescer, ficar mais mágica, se transformar em grandes capitães Marvel, em grandes maravilhas. Tu sabe que você pode contar comigo, né, para qualquer projeto, etc e tal. Só a gente combinar direitinho, que a coisa anda. E então, muito obrigado pelo espaço, né, para poder trazer um pouco das minhas ideias aqui. E quem quiser me acompanhar nas redes sociais, daí é @guilhermesmin. Perfeito, muito bem. Os dados do Guilherme vão estar aqui na descrição do vídeo, né? Então, segue lá, compartilha. Guilherme está fazendo vira e volta muita coisa, né? Aqui, por exemplo, eu estou com alguns quadrinhos, né? Roteirizados, escritos com histórias fantásticas, é, imaginadas e produzidas e contadas por ele, com colaboração daí de diversos desenhistas diferentes, né? Então, siga aí o Guilherme nas redes sociais, acompanhe, né? Tu tá sempre por aí, né, Gui? E para gente encerrar aqui, então, você falou que terminou desejando magia, né? Uhum. Para magia, a gente precisa de uma palavra mágica, né? Vamos terminar então com a palavra mágica. Vamos. Um, Shazam. dois. Ai, Shazam! eu já falei antes. Ah, vou apagar, 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 apagar. Vou rodar de novo. 3,
2, 1, Shazam! Shazam!